Os três iniciados curvaram-se tanto em sua humildade que, para os leitores, ficou fácil olhar para além deles e concentrar-se em uma fonte imaginária, histórica ou mítica para o livro. Talvez tivesse sido mais difícil descartar uma autoria humana de Ocaibalion se seu autor reivindicasse um mais alto grau de autoria sobre seu conteúdo, ou se o livro tivesse sido publicado com o nome dos Três Magos ou Três Mestres. Ironicamente, essa confusão ajudaria a preservá-lo ou renová-lo continuamente século após século, ao mesmo tempo que ajudaria a tornar nebuloso o nome de William Walker Atkinson como seu legítimo autor. Em primeiro lugar, isso coloca naturalmente a questão do que teria levado William Walker Atkinson a abdicar de seu próprio nome e escrever Ocaibalion com um pseudônimo. Os pseudonimos geralmente são atribuídos a motivações sombrias e misteriosas, como nos casos de vida dupla. Contudo, à luz do conjunto completo das obras de Atkinson e de seu contexto, o uso de três iniciados tem raízes muito mais mundanas. William Walker Atkinson estava longe de ser o único de seus pares a escrever obras sobre temas bizarros ou mágicos e assiná-las com nomes ou persona igualmente exóticos. Além dos nomes de plume 24 de Claude Conlin, o parceiro de palestras de Atkinson em Los Angeles, Alexander Msivo Tyndall, escrevia como Ali Nomad, e seu contemporâneo sediado em Chicago, o editor e autor L. Wu de Lawrence, usava túnica e turbante em suas fotos no frontispício de obras como The Indo Book of Death. Embora os de Atkinson correspondessem muito pouco a temas específicos, eles seguem mais de perto a linha editorial de diferentes editoras. Yogi Ramacharaka escreveu para Yogi Publication Society, e Teron que Dumont publicou na Advanced Photo Publishing, enquanto as obras de Atkinson assinadas com seu verdadeiro nome foram escritas com muitas temáticas distintas, em períodos distintos. Os indícios levam a crer que seus pseudonimos talvez fossem uma maneira de evitar a saturação do mercador com títulos assinados por ele mesmo, e também de publicar novas obras enquanto mantinha contratos exclusivos, de curto prazo, com diferentes editoras. Algumas obras que Atkinson escreveu com um nome totalmente diferente na capa, ou com pseudonimos que só foram usados uma vez, dizem respeito a sexo ou ao ocultismo. Isso sugere que esses pseudonimos também eram um expediente prático para Atkinson, um ex-advogado, proteger-se numa época em que os Correios dos Estados Unidos e paladinos da moral pública, como Anthony Comstock, inspetor postal e criador da Sociedade para a Eliminação dos Vícios de Nova York, perseguiam regularmente os autores e editores cujos livros sobre sexo ou magia eram por eles considerados como obscenos ou fraudulentos. William Walker Atkinson certamente extraiu uma lição desalentadora de sua mentora Ellen Wilmans, a quem dedicou com especial deferência seu livro The Secret of Mental Magic, de 1907, como uma fonte de inspiração, coragem, determinação e vontade. Na virada do século, Wilmans teve sua grande e florescente organização Mental Science, na Flórida, violentamente atacada por acusações de que suas promessas de cura à distância não passavam de fraude postal. Wilmans acabou sendo inocentada da acusação quando a Suprema Corte revogou as acusações de fraude, mas o ônus financeiro de tudo isso foi imenso. Ela passaria os últimos anos de sua vida como uma sombra do que havia sido. Talvez a explicação mais simples e forte do uso do pseudônimo por Atkinson encontre sua explicação na própria história de Ocaibalion. Em resumo, o autor com o nome misterioso e a mitologia e o preâmbulo correspondentes, e bem-sucedidos, de Ocaibalion criaram um poderoso mito que se conectava com o imaginário de seus leitores e permitia que muitos deles o aceitassem como sabedoria irrefutável. A chave MSTR. Embora Ocaibalion certamente fosse único em muitos aspectos, Atkinson também estava usando ideias que tinham muito boa circulação na época em que o livro foi escrito. Para os grupos unidos sob a bandeira do hermetismo, era comum descrever o universo em termos de leis cósmicas ou universais. Por exemplo, a obra The Guardian of the World, 1885, de Anna Kingsford e Edward Maitland, da Ordem Hermética, continha um grande número de leis universais semelhantes àquelas encontradas em Ocaibalion: gravitação, ordem, geração e afinidade. Durante uma década depois de Kingsford e Maitland, o periódico da Escola de Filosofia Hermética, com sede em Chicago, ainda descrevia as leis de transmissão e recepção em um número, é a grande e poderosa lei da força positiva e negativa em outro. 25. E além do hermetismo, também havia em Ocaibalion muitos elementos que poderiam ser semelhantes aos que predominavam nas ideias do New Thought da época. As ideias de Atkinson sobre a alquimia mental formaram-se em parte por influência do escritor Prentice Mulford, de fins do século XIX. Sua série de protolivros sobre o New Thought, intitulada Your Forces, and How to Use Them, e muitas das ideias de Mulford ecoam nas páginas de Ocaibalion. O fato de Ocaibalion ter excedido em sobrevida as obras que cobriam território semelhante, e de ter visto sua influência estender-se para muito além de seus domínios iniciais, o hermetismo ou New Thought, é um testemunho da escrita e do estilo únicos de Atkinson. O Ocaibalion deveu seu sucesso ao vazio que ajudou a preencher entre os que buscavam ajuda espiritual,
bem como ao modo como alcançou seu público, falando-lhe de uma maneira ao mesmo tempo familiar e reveladora. Tinha o equilíbrio perfeito de tom e estilo entre o mistério e a acessibilidade. Apresentava ao mesmo tempo exemplos prosaicos e mitologias fantásticas. Para um público de ocultistas e místicos preparados para a sabedoria e a iniciação ocultas, O Kybalion parecia sugerir ambos os conhecimentos na prateleira de uma livraria. As frases populares do livro: quão poucos há, em cada geração, que estão prontos para a verdade, ou que a reconheceriam se ela lhes fosse apresentada, e os lábios da sabedoria estão fechados, a não ser para os ouvidos do entendimento, desempenham uma dupla função. Os ensinamentos contidos em O Kybalion são raros e destinam-se a um público seleto, mas o fato de o leitor encontrar aquelas palavras dá-lhe a certeza de que ele também pertence a esse pequeno e seleto grupo. Talvez o mais importante disso tudo esteja na criação, pelo O Kybalion, de um sistema oculto que, além de ser decididamente mental, era ao mesmo tempo moderno e democrático. Oferecia um caminho para a sabedoria que não mergulhava em algum complicado sistema de iniciação secreta, preso a uma cultura exótica, nem se mantinha oculto sob o manto de rituais complexos. Ao contrário, seu sistema era fortalecido pela ciência e psicologia, e podia ser explorado pela moeda comum dos pensamentos e desejos cotidianos de qualquer indivíduo. Além do mais, no que diz respeito à autoria de O Kybalion, a falta de pelo menos um autor moderno e particularmente adepto do hermetismo em si, não apenas impregnou o livro de uma autoridade misteriosa e mística, como lhe deu a flexibilidade necessária para lançar raízes sólidas, como era conveniente, no Antigo Egito, nas tradições da magia primitiva ou na alquimia renascentista. Praticamente quase a partir de sua publicação inicial, O Kybalion e seus 7 princípios herméticos foi usado como um texto padrão fundamental, ou uma obra introdutória ao estudo de um grande número de aspirantes ao esoterismo, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Por fim, uma longa lista de autores e grupos, que se mantêm em atividade até nossos dias, usou os 7 princípios herméticos de O Kybalion em lugar de outras obras mais antigas sobre o hermetismo, como a Tábua de Esmeralda ou a Hermetica grega.